Meus irmãos, certa vez Israel foi afrontado por um homem do rei da Síria. E esse representante, me parece que o nome dele era Rabsaqué. E ele chegou diante de Neemias ali, de Esdras, dos profetas, né? Ele chegou ali, ele começou a debochar. Ele falou assim: olha, os deuses de Sefarvaim, é uma cidade que eles tinham vencido, né? Não puderam livrar Sefarvaim de nossa mão. Os deuses de outras cidades, e eles foram citando várias cidades, aí eles citaram também, e o vosso Deus também não poderá vos livrar da nossa mão. Então, o que aconteceu? Aí o rei Ezequias, ele juntamente com o profeta Isaías, eles foram até o templo, eles foram orar e estenderam essas cartas, porque eles escreveram as cartas na escrita, né? Eles escreveram e mandaram para ser lida, e foi lida essa carta ao povo todo. Aí, uma coisa que me despertou é o valor de uma carta lida, tá certo? Porque teve um homem de Israel que chegou a falar para ele: não, por favor, não deixa a gente ler essas coisas não, que está humilhando demais o nosso povo. Tá? E ele fez questão: eu quero que você leia em voz alta isso aí. Tá? Eu vou achar o texto para vocês. Então, irmãos, a carta lida em voz alta, ela tem outro efeito espiritual, tá bom? O texto lido, ou uma oração, ou uma música, seja o que for, um aconselhamento, uma opinião, quando ela é trabalhada e é dita em voz alta, ou uma carta mesmo, é lida em voz alta, a afronta é registrada nos anais espirituais, tá ok? Então a afronta, no caso da carta do Rapsaque, e ele fez questão, ele lutou, eu vou achar o texto para vocês, né? E teve até um irmão lá de Israel que pediu: por favor, tenha misericórdia de nós, não deixa a gente ler uma carta desse estilo, não vai acabar com o nosso povo aqui, vai derrubar a moral de todo mundo. Aí ele: agora que eu quero que leia, entendeu? Então o que eu estou me referindo é a carta lida. Então, irmãos, nós precisamos abrir mais a boca. Isso é coisa séria. O Espírito Santo tem falado comigo para ajudar vocês, para fortalecer vocês e para dirigir vocês também, orientando vocês a trabalhar mais a carta lida. Não precisa falar muito, mas é bom falar. Haja visto que em Gênesis 1, Deus não escreveu haja luz. A Bíblia diz: e disse Deus, haja luz. Tá bom? Se os irmãos verificarem em Gênesis 1, não está escrito: e escreveu Deus, haja luz. Alguém já leu isso aí na Bíblia? Confere a sua Bíblia. Lá está escrito: e disse Deus. Então, irmão, quando nós falamos, nós liberamos no caminho espiritual, nós liberamos o poder de Deus, nós liberamos o poder da criação, o poder de Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo. Mas quando nós ficamos só na escrita, irmãos, nós temos um certo poder, existe uma certa verdade? Existe, porque é escritura, mas a letra mata, não é? E quem vivifica é o Espírito, e é o Espírito falado. Tanto é que isso é dito, inclusive, sobre a Bíblia. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Nós precisamos ler a palavra de Deus, de preferência em voz alta, né? Isso nunca foi me ensinado, eu gostaria de aprender isso quando tivesse meus 18 anos de idade, né? Mas, irmãos, então voltando lá. E disse Deus, né? Então, diga comigo: e disse Deus, haja luz. Então, ali você vê que Deus disse para haver luz. Então, voltando lá no Rapsaque, ele fez o soldado de Israel ler aquela carta para humilhar
para humilhar o povo. E acabou com o povo, né? Acabou com o povo. Acabou com o povo e deixou o povo com medo. O povo ficou acuado, entendeu? Por causa da carta lida. Tá certo? Satanás, quando vai contra você, ele não vai na escrita, não, viu, meu irmão? Ele vai falando. Ele vai para cima, ele vai partindo grosso, ele vai cantando de galo, entendeu? Ele vai, até Deus esmagar a cabeça dele, não é? E muitos aí já querem ouvir o estralo, inclusive eu. Eu quero ouvir esse estralo. A pastora quer ouvir também, pastora? Eu quero, em nome de Jesus. Então, queridos, a carta lida, ela é uma afronta, e eu preciso passar esse ensino para vocês. É diferente de grupos, de igrejas que ficam escrevendo um monte de coisa bonita. É útil? Claro que é. Toda escritura divinamente inspirada, ela é apta para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, né? Então, toda escritura que você escrever é bem-vinda. É bem-vinda, né? Agora, quando você ler, quando você emitir o som da sua voz, você mudou o quadro. Você mudou o quadro. Você jogou uma bomba atômica no inferno. Entendeu? Agora, a escritura tem valor? Tem, claro que tem. A gente sabe que a escritura ela é viva, né? Então a gente lê a palavra com muito carinho, com muito. Mas quando você pronuncia a palavra, além de você gravar melhor na sua cabeça, você vai emitir o som de Gênesis 1. E disse Deus: haja luz. Entendeu? Tem uma hora que você tem que chegar no meio da sua casa e falar assim: ô Satanás, aqui não mais, saia! Em nome de Jesus. Você tem que chegar e bater para correr, irmão. Não adianta só ficar na escrita, não, muitas vezes. Tem hora, né? Então a gente vai aprendendo e vai ministrando essas coisas importantes para vocês. Já mandou o teu áudio, né, pastora? Amém. Glória a Minha Deus. grande companheira acabou de fazer um cafezinho para nós aqui. Que delícia, queridos. Glória. Eu vou tomar mesmo com o estômago em convalescença, hein? Será que eu posso? Então, queridos, na sequência aí que nós estávamos falando sobre o Rabsaqué, e que ele foi afrontar Israel, né? Está lá em Isaías 36, versículo, amor? 12. Versículo 12, a Iracema já achou para nós. Isaías 36, 12. É isso que eu queria lembrar para vocês. Olha o tipo de provocação que Satanás faz contra a vida daquele que é de bem. Olha aí, ó. Olha o que esse homem falou. Prestem bem atenção. Espero que ninguém esteja jantando, né? Porque o texto é forte. Isaías 36, 12. Lê para nós, bem. Mas Rabsaqué disse: porventura mandou-me o meu senhor só ao teu senhor e a ti? Só os dois? Para dizer essas palavras? Não. E não antes aos homens que estão assentados sobre os muros? Os muros, para todos os soldados. Para que comam conosco o seu esterco e bebam a sua urina? O versículo 13 está dizendo: Rabsaqué, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: ouvi as palavras do grande rei, do rei da Assíria. Versículo 14: assim diz o rei: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar, nem tampouco Ezequias, né, bem? Lê o 15, amor. Nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: infalivelmente nos livrará o Senhor. Olha. E esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Olha o 16, o que o Rabsaqué continua fazendo. Bom, vocês perceberam o que o Rabsaqué fez lá no 12? Eu vou voltar. O Rabsaqué disse, não é? Porventura o meu senhor me mandou somente a ti e ao teu senhor para conversar? Não, antes ele mandou para falar com todos os homens que estão sobre o muro, que eram os soldados de Israel, né, irmãos? E olha o que ele falou lá no versículo 12. Igreja, presta atenção.
para que comam o seu esterco e bebam a sua urina. Pega a sua Bíblia aí, confere isso aí, pinta. Pinta com uma caneta, que você vai... Tem gente que acha que isso não tem isso na Bíblia. Olha aí, ó. Olha o tipo de desafio que um idiota desse faz contra Israel. Tá certo? Tá ok. Aí nós vamos continuar então a leitura. Nós falamos aonde, amor? 16. No 16, né? Deixa a Iracema me lendo. No 16 é você. Eu, não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: aliai-vos comigo e saí a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna. Agora o 17. Até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas. Ao 18. Diz aí: não vos engane Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará. Olha, o cara estava falando, além de ter falado que Israel ia comer o próprio esterco e beber a urina, esse desgraçado, lá no versículo 12, que falou isso aí, ele ainda está provocando mais, ó. Ele está dizendo: não vos engane Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará. Continua o 18, amor. Não vos engane Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Olha que poderoso que esse rei da Síria, hein? Que power, hein? É. Valente, né, irmãos? Valente pode dizer qualquer coisa, pode falar qualquer coisa. Falou que Israel ia comer o próprio esterco, falou que Israel ia beber a própria urina. Olha o nível de provocação. Por isso que nós temos que tomar cuidado no trânsito, tomar cuidado com o vizinho da igreja, tomar cuidado com gente com bandeira de esquerda, tomar cuidado com coisas inusitadas, porque pode ser que é um rabsaqué que está ali, incorporado, entendeu? Olha o nível de pessoa que é uma lesma dessa. É um energúmeno, tá certo? Vamos lá. Aí a Iracema continua, lembra aqui. 19. O 18 no finalzinho, né? Porventura, Porventura os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? 19 agora. certo. Onde estão os deuses de Ramate? Olha o que esse cara continua dizendo, hein? Onde estão os deuses de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Porventura livraram a Samaria da minha mão? Que mão grande que ele tem, né, irmãos? As pessoas, quando têm mão muito grande e elas se sentem grandes, elas falam qualquer coisa. Vocês já notaram que elas não têm bom senso para falar? Olha o que ele falou de Israel aí. A Iracema vai continuar lendo, quer ver? O 20. Quais são eles dentre todos os deuses desse país? Desses países? Isso. Os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livrasse a Jerusalém das minhas mãos? Está comparando Deus com os deuses das outras terras. Olha aí, ó. Quais são eles dentre todos os deuses desses países? O versículo 20. Acompanha na sua Bíblia. Agora o 21. Agora o 21. Quem que leu o 21? Você. Eu. Mas eles calaram-se e não lhe responderam palavra. Olha aí, ó, a sabedoria, ó. Porque havia mandado do rei dizendo: não lhe responderei. Olha. Aí, agora o versículo 22. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler, vieram a Ezequias com os vestidos rasgados. E lhes fizeram saber as palavras de Rabsaque. Olha aí. Eliaquim, filho
de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão. Eles se juntaram para apresentarem as palavras do Rabsaque. Agora o capítulo 37, versículo 1 diz: E aconteceu que, tendo ouvido isto, o rei Ezequias rasgou os seus vestidos e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. A primeira atitude do homem de Deus que foi afrontado: entrar na casa do Senhor para apresentar o problema. Ele se lembrou: quer saber de uma coisa? Eu vou para a casa do Senhor. E o 2. A Iracema vai ler. E enviou Eliaquim, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de sacos, a Isaías, filho de Amós, o profeta. Eles enviaram essa mensagem até o profeta Isaías. Aí a coisa começou a engrossar, gente. Aí a coisa começou a engrossar. Dá uma olhada. O profeta Isaías entrou na encrenca. Você. E disseram-lhe: assim diz Ezequias: esse dia é dia de angústia e de vitupério e de blasfêmia, porque chegados são os filhos do parto e força não os há para dar à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem enviou o rei da Síria, seu amo, para afrontar o Deus vivo? Para afrontar quem? O Deus vivo. E para vituperar as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido, faze oração pelo resto que ficou. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. Deu 6 também. E Isaías lhe disse: assim direis a vosso amo: assim diz o Senhor, não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria de mim blasfemaram. Aí entrou o profeta de peso no negócio, entrou Isaías, irmãos. Olha o que o profeta Isaías já mandou de raquete. Deu 7 também. E eis que eu porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra, e falo-ei cair morto a espada Na sua terra. na sua terra. Voltou, pois, Rabsaque, e achou o rei da Síria pelejando contra os Líbina, porque ouvira que se havia retirado de Laquis. E ouviu dizer que Tiraca, rei da Etiópia, tinha saído para lhe fazer guerra. Assim que isto ouviu, enviou mensageiros a Ezequias, dizendo, versículo 10, a Iracema: Assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: olha aí, não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. estava dizendo para não confiar em Deus. Olha aí. Ó. Aí Isaías, o profeta Isaías, já estava no meio do rolo. Vamos lá, vamos ver o que deu, gente? Versículo 11. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo-as totalmente. Escaparias tu? Está tirando Está sarro. tirando o sarro ainda do rei de Israel. Porventura as livraram os deuses das nações que meus pais destruíram? Gozã, Harã, Rezefe e os filhos de Éden, que estavam em Telassar? Tá ok. Agora o versículo 14 que eu queria realçar para os irmãos, que eu falei sobre cartas, lembra? Tudo isso foi feito por cartas. Versículo 14, estou lendo Isaías 36, 14. 37. 37, perdão. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor.
cartas, irmãos, carta escrita. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu és Deus, tu somente, todos os reinos da terra, tu fizeste a terra. Inclina ao Senhor o teu ouvido e ouve. Aleluia. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar ao Deus vivo. Agora, meus irmãos, eles fizeram uma oração e aqui diz o seguinte. Versículo 21. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Quanto ao que me pedisse acerca de Senaqueribe, rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza e de ti zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. Só faltou chamar o Deus deles lá de lesma. Olha o profeta Isaías, hein? 23. Versículo 23. A quem afrontaste? E de quem blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e ergueste os seus olhos ao alto? Contra o Santo de Israel. Tem gente que está mexendo com Deus e não sabe. Bom, a gente vai terminar aqui essa leitura por causa do tamanho do áudio. Onde que está aqui, bem, que ele pôs? Você não quer mandar outro? Para não ficar muito longo? Vou mandar o próximo áudio, gente. A Iracema vai continuar o áudio para a gente e ela vai ler Isaías 37, a partir do versículo 35. Eu leio 35. Porque eu ampararei esta cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor Agora. E feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Não teve nem guerra. Vai afrontar o Deus vivo, vai. Marrudão, metido, arrogante, lesma. Não teve nem guerra. Insensato, idiota e tudo mais que é atributo sujo de Rabsaque e Senaqueribe. Vai afrontar o Deus vivo e o profeta Isaías, vai. Olha o que Deus aí. Olha o que aconteceu. Deus 37 e 38 você. Versículo 37. A Iracema está me solicitando aqui. Assim, Senaqueribe, rei da Síria, se retirou. Ué, o exército dele todo morto, deitado. Ele acordou de manhã. O único jeito foi pegar a espada, pôr a viola no saco e sair. Assim, Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e se foi. E voltou e ficou em Nínive. 38. 38. Para encerrar você. Eu? É. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada, e eles fugiram para a terra de Ararat, e Erzadom, seu filho, reinou em seu lugar. Esse desgraçado, ele acordou de manhã e viu 185.000 soldados mortos. Aí ele falou assim, opa, eu tô com sorte, só fiquei eu. E eu devo ser mais importante que acho que os soldados, né? Ele deve ter pensado alguma coisa assim. E eu tô vivo. Aí ele pegou a espada dele e correu para a terra dele. Mas quando ele entrou lá na casa do Nisroque, eu tô lendo o versículo 38, Isaías 37, é o versículo 38, bem? O 38. Tá. Lê o 38 uma vez para nós, bem. Você já leu. Já, mais uma vez você. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, Isso. seu Deus, Isso. Adrameleque e
Sarezer, seus filhos o feriram a espada. Os filhos dele mataram ele. E aí? E eles fugiram para a terra de Ararat. E Esarhadon, seu filho, reinou em seu lugar. Isso. Esaradom. Olha o nome do cara que reinou no lugar dele. Esaradom. Veja na sua Bíblia. É azarado mesmo, né? O azarado reinou em seu lugar. Esaradom. Acabou Isaías 37. Se o diabo está mexendo com você, está metendo a cara com você, está escrevendo carta safada para você, está escrevendo coisas para blasfemar contra o seu Deus, contra o nosso Deus, pode saber que Deus vai passar por cima dele e nós vamos passar também. Porque quando ele estralar a cabeça, eu quero ouvir o estralo. E eu vi mais pessoas aqui na sala aqui dizendo, eu também quero escutar esse estralo. É plá, brrr, plá. É Deus esmagando os chifres da serpente, tá? Agora, irmãos, eu fiquei bobo de ver, Deus não matou, junto com os 185 mil, Deus não matou, né, bem? Foi uma morte diferenciada. Os próprios filhos dele que mataram ele. Você chamaria esse tipo de morte? Que tipo de morte, bem? Diferenciada, né? Eu chamaria de morte morrida. Morte morrida. Ou de morte matada. Não morreu lá com o anjo com 185 mil, mas foi lá para o templo dele. Ele se achou melhor, né? Todos morreram e ele não. Ele falou, opa, dessa eu escapei, hein? Já pensou ele olhar e achar 185 mil? O que você acha disso, bem? É gente, hein? 185 mil. Morto no chão, é. E ele vivinho olhando tudo. O que ele pensou? Ah, que ele era bom, né? Vamos pensar um pouco. Eu estou tentando entender o que esse cara pensou. Ele falou, não, só sobrou eu. Ele correu para a terra dele. E olha o que o desgraçado desse fez, irmãos. Ele entrou no templo dos deuses dele. O negócio dele é Deus. Deus pagão, Deus vagabundo, Deus porcaria, Deus que não é Deus. Deus de pedra, Deus fingido, Deus que não é Deus. Só o Deus da Bíblia, que é o Deus verdadeiro, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse cara, ele vai exatamente na casa do Deus dele, essa lesma. Olha o que deu aí, gente. Os filhos dele estavam esperando lá. O Azaradão, Esarhadon, né? É o nome. E os seus filhos o feriram a espada. Eu chamo de morte matada, e você, bem? Também. Não morre pelo anjo. Uma morte diferenciada. Porque pensa, os soldados... Deus preparou... Os soldados morreram dormindo. Nem viram. Nem viram. Agora esse cara, os filhos dele meteram a espada no meio dele. Os próprios filhos, hein? Isso. Poderiam defender o pai, né? Até o Azaradão ajudou a matar. Poderia ter defendido o pai, não ao contrário. Então, os próprios filhos mataram o pai. Os soldados morreram melhor que ele, você concorda? Concordo. Morreram dormindo. Verdade. Né? 185 mil pessoas morrem dormindo. E esse desgraçado que foi dizer para Israel que Israel ia comer o esterco e beber a urina, eu gostaria que a igreja guardasse bem essa palavra, porque tem muito mal educado e muito crente bocudo e safado falando coisa grossa por aí e vai acabar entrando numa dessa. E Deus está querendo livrar e o cara está forçando a barra. Você já viu que o poder de Deus pegou eu e minha mulher aqui de um jeito que nós estamos pulando nessa cozinha, meu Deus! Então eu estou te falando essa noite, meu amado. Toma posse dessa vitória. E esse idiota aí, morreu morrido. Os próprios filhos mataram. Eu só gostaria que a igreja acompanhasse com a escritura aberta. Com a escritura aberta. Abre a Bíblia, vai pintando os textos que eu falei, e o da morte morrida, faça um quadradinho com a sua caneta, tá bom? Humanamente falando, qualquer filho iria defender o pai. Qualquer filho, por pior que fosse o pai, iria defender o pai. Pois os próprios filhos dele que mataram ele. Tá aí. Tá feito. Foi se meter com... Qual profeta que eles se meteram, hein? Com o rei Ezequias, né? Ele consultou qual profeta? Isaías. Que zebra, hein?
Nossa. Olha quem Ezequias foi consultar, hein? O profeta Isaías, É. para livrar Israel. Nossa. Isaías já falou assim: a virgem, a filha de Judá, zomba por detrás de ti e meneia a cabeça. Só faltou chamar o cara de idiota. É. Profeta Isaías. Eu li o texto, eu acompanhei. Tipo, não sabe o que está fazendo. Não Mas sabe, vai saber. não sabe com quem mexeu. Mas vai saber. Verdade. Ah, não deu outra. De noite morreu tudo. Pois é. Está feita a palavra, irmãos. Deus tem o endereço dessa palavra. Que essa palavra de Deus, que é verdadeira, te fortaleça, Amém. traga virtude. Em nome de Jesus, aleluias. Traga força, ânimo, alegria, esperança, Não tenha medo de quem te afronta. porque esse é o nosso Deus. Contra ele não há força. Não tenha medo. Contra ele não há ninguém que possa com ele. Agindo Deus, quem impedirá? Eu vou te dizer uma palavra. Você vai ter notícia do que eu falei aqui, do que eu e Iracema lemos aqui. Você vai entender o contexto dessa noitada. Você vai entender. Não se faça de bobo. Você vai saber o porquê que nós falamos isso aqui. A morte morrida. Amém. É verdade. Brincaram com Deus. Mexe com Isaías, mexe. Ou melhor, mexe com Deus, Isaías, né? Exatamente. Mexe com o Deus de Isaías. Que eles foram afrontar o Deus de Isaías, Sim. dizendo: onde está o Deus de Sefarvaim? O vosso Deus não é poder livrar vocês. Foi afrontar a glória de Deus. Mexe com esse Deus, mexe. É. Por isso que fazer a obra de Deus, irmãos, tem que fazer direito. Para não dar caca. Para não dar caca, tem que fazer direito à obra de Deus. Não podemos ser relaxado. Não podemos ser frouxo. É verdade. Que Deus nos livre e nos abençoe. E nos desperte para temer o nome dele. Fazer a obra direito. E fazer a obra temor, direito. Temor e tremor. Amém. Louvado seja Deus. Aleluias. Queria agradecer a Sema pelo carinho, pelo companheirismo, por me ajudar aqui nos textos. São textos difíceis, ela me ajudou a achar. Amor, obrigado, querida. Imagina. Que o Senhor te fortaleça, viu? Te dê muita alegria. E para todos os irmãos, a paz do Senhor e que esse áudio sirva de edificação. Amém. Passe à vontade esse áudio para frente, irmãos, viu? Passe até para o rei da Etiópia, Obama, tá, o Biden, passe para o Trump, entendeu? Passe para quem você quiser, queridos, viu? Porque o poder que tomou o casal aqui não é dessa terra. Vocês vão sentir. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias.